Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo da nossa jornada filosófica. Nós já estamos basicamente conversando sobre o quarto ciclo. Tá? E o que vamos ver nesse quarto ciclo? A filosofia helenística de Epicuro, estoicos e céticos. Pois, depois do florescimento da filosofia clássica, com Platão e Aristóteles discutindo a metafísica, a ética e política, surge um novo momento, o chamado período helenístico. Agora, o mundo grego já não está mais centrado apenas nas cidades-estado ou na política da polis. Com as conquistas de Alexandre e a expansão cultural, as pessoas se voltam cada vez mais para questões práticas da vida. Como viver bem? Como encontrar uma felicidade? E como lidar com a incerteza e a existência? É nesse contexto que florescem três grandes momentos. Primeiro, o epicurismo, com sua busca pela paz interior através do prazer moderado. O estoicismo, com a aceitação da ordem natural e da disciplina de uma alma. E o ceticismo, que nos lembra das limitações do conhecimento e a importância da suspensão do juízo. Mas hoje, vamos explorar essas filosofias, entender como elas se diferenciam de uma tradição clássica, oferecendo respostas práticas, claro, para um homem num mundo em transformação como vivemos hoje. Vamos lá? Mas quem foi Epicuro? Epicuro, ele nasceu por volta de 341 a.C. e faleceu em 270 a.C. Ele fundou a famosa Escola do Jardim. Não é Jardim da Infância, não. É a Escola do Jardim. Tá? Um espaço de convivência, diálogo, estudo filosófico. Ele buscava responder a uma questão central. Como viver uma vida plena e feliz em meio às incertezas do mundo? Nossa, mais que atual. Para Epicuro, o objetivo da vida é a ataraxia, a tranquilidade da alma, livre de medos e perturbações. O prazer, a hedoné, é o critério do bem. Mas não se trata de indulgência desenfreada, não. Ela se distingue entre prazeres naturais necessários, como alimentação, amizade, liberdade, e prazeres supérfluos, que trazem ansiedade e sofrimento. O medo dos deuses e da morte é um dos principais obstáculos à felicidade, e a filosofia então serve como terapia para superar esses medos. Epicuro então nos ensina que a filosofia ela pode ser prática e terapêutica, voltada para o cuidado de si e para uma vida equilibrada. Entenderam? Mais que atual, né? Agora vem a filosofia estoica de quem? O estoicismo, que vai surgir com Zenão de Sídio e vai se consolidar com Sêneca, Epícteto e Marco Aurélio. Diferente de Epicuro, os estoicos, essa turminha, buscava não apenas o prazer como critério de vida, mas a virtude e a conformidade com a ordem cósmica. Nesse sentido, vamos analisar um pouco a ataraxia estoica. Para os estoicos, o universo é governado pelo Logos. O que é o Logos? Uma razão universal que dá sentido a tudo. O ser humano ele deve viver, então, com isso, de acordo com a natureza e a razão, aceitando aquilo que ele não pode mudar. Mas a felicidade verdadeira, ou a chamada eudaimônia, vem da prática das nossas virtudes, uma prática da autodisciplina interna e da serenidade interior. Em resumo, os estoicos mostram que a paz da alma depende da aceitação e da virtude, e não do prazer propriamente externo. E por fim, a gente vai ver um pouco do ceticismo filosófico, que começa a questionar essas certezas. Representado por Pirro de Elis, surge como uma crítica ao dogmatismo dessas escolas anteriores, dessa turminha. Afirma que não podemos ter certeza absoluta sobre nada, nada. Propõe então a prática da hipoké, a suspensão do juízo para alcançar uma certa tranquilidade. Para os céticos, a felicidade não vem do conhecimento completo, não. Ela vem da liberdade frente às opiniões e certezas absolutas.
evitando frustrações e ansiedades. Assim, o ceticismo reforça que a nossa paz interior ela pode ser centrada ao reencontrar o quê? As nossas limitações e adotar uma atitude de humildade intelectual. Perceberam isso? É profundo, não é? Mas nós vamos nos deter nisso agora. Vamos tentar conhecer e obter esse conhecimento sobre a chamada filosofia clássica, helenística, e como ela se depara nesse mundo. A filosofia clássica de Platão e Aristóteles, veja bem, ela se concentrava numa metafísica, política e ética universal, muitas vezes em termos ideais e talvez até abstratos. Já a filosofia helenística desse pessoal volta-se para a vida concreta do indivíduo, buscando soluções práticas para viver bem, lidar com a diversidade e atingir a tranquilidade. O foco deixa de ser a cidade ou cosmos e volta-se para o cuidado da alma, de lá para cá. A felicidade pessoal e a autonomia diante do destino. Então, essa mudança mostra como a filosofia ela evolui. Ela começa a responder às necessidades históricas e culturais de cada povo, de cada época e de cada civilização. Então hoje vimos o quê? Como Epicuro, os históricos e os célticos ofereceram respostas diferentes para a mesma questão, ou seja, como viver bem em um mundo incerto. E a reflexão que eu deixo para vocês, ela é profunda, se torna profunda. Você acredita que a felicidade depende mesmo do prazer, da virtude ou da superação e suspensão do julgamento? Ou seria uma combinação de tudo isso adaptada ao nosso contexto da vida cotidiana? Pensa nisso. Essas filosofias não são apenas teoria, elas são o quê? Instrumentos para refletirmos sobre as nossas próprias escolhas, os nossos medos e prioridades. No nosso próximo encontro, vamos explorar novamente esses fundamentos da ética e política. Mas quero deixar aqui para vocês que a filosofia do estoicismo ela vai navegar em outras águas. E aí vamos ver as tendências teórico-empíricas dessas escolas. Seja no Romano, Sêneca, Epícteto e Marco Aurélio, ou na filosofia do neoplatonismo. Fiquem conosco. Um grande abraço. Até mais.